Eu saúdo a todos os nossos amigos, nossos irmãos, todos aqueles que estão conosco, conectados aqui no nosso canal do YouTube ou nas nossas mídias sociais, né? Especialmente a TV Manaim. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Esse programa é Profecias Bíblicas e o tema que nós vamos abordar aqui hoje é o ministério profético do Senhor Jesus. Nós estamos aqui presencialmente com o pastor Ricardo Zoen. A paz do Senhor a todos. Pastor Kleber Freitas. A paz do Senhor a todos. E nós estamos com o pastor Edilson, conectado conosco de Brasília. A paz do Senhor, pastor Edilson. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, lembrando que nos últimos episódios nós estamos falando aqui de profecias bíblicas, né? Então, nós chegamos a tratar das profecias referentes ao nascimento do Senhor Jesus. Foi um dos episódios. Se você desejar, você pode buscar isso no Mix, né, do YouTube. Também falamos sobre as profecias de Jesus no livro de Salmos. E hoje nós vamos falar do ministério do Senhor Jesus, ou seja, de tudo aquilo que o profeta Isaías escreveu de Jesus acerca da sua própria humanidade e do seu ministério. Então, no capítulo 53 de Isaías, nós vamos ver essa descrição maravilhosa do Senhor Jesus. Lembrando, né, que Isaías, ele profetizou acerca do Senhor Jesus, da sua vida como homem, do seu ministério, há 700 anos aproximadamente antes do nascimento do Senhor Jesus. Então, no capítulo 53, nós observamos que o início desse capítulo, ou seja, a primeira colocação feita em Isaías 53 é uma pergunta. E diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E por que a pergunta? Porque foi exatamente isso que o Senhor encontrou no seu ministério. O Sinédrio, todos aqueles que eram os líderes da religião de Israel, que esperavam o Messias para tirá-los da submissão do império, que era o Império Romano, a quem eles estavam sujeitos. Mas Jesus veio para trazer uma libertação, não foi simplesmente para um reino físico, é para um reino eterno. Esse era o objetivo do Messias. E o profeta continua dizendo assim: e a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor se refere ao seu poder, à sua força, né? E esse poder foi manifesto na vida de Israel no Velho Testamento, nas batalhas, no governo daquela nação, toda a caminhada de Israel no deserto. Mas o braço do Senhor não se manifestou somente a Israel, mas aos gentios também, ou seja, aqueles que não eram descendentes de Abraão. Para conceder o quê? Para conceder a libertação do pecado e o poder, através dele, para nós alcançarmos as mansões celestiais. Isaías, então, vai fazer uma descrição profética do Senhor Jesus extraordinária, notável. É como se ele estivesse enxergando ali, né, de uma forma, eximindo essa distância de 700 anos, enxergando tudo aquilo que haveria de acontecer com o Senhor Jesus no seu ministério. E nós vamos começar aqui a falar daquilo que Isaías, nesse capítulo, começa a dizer, desses elementos, desses pontos, desses atributos do Senhor Jesus no seu ministério como homem. Muito Pastor bem. Ricardo. Muito bem, irmãos. Como o pastor Fábio acabou de dizer, o profeta Isaías, quando ele profetiza acerca do Senhor Jesus no capítulo 53, é como se ele tivesse vivido com o Senhor Jesus no seu ministério. E na verdade não, foram 700 anos antes dele vir ao mundo. E eu tenho até por hábito dizer o seguinte: quem inspirou Isaías a falar tudo isso aqui sobre o Senhor Jesus foi o próprio Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele sabia o que ele ia passar. E ele veio assim mesmo, porque ele ama a vida do homem. Ele deseja dar uma bênção ao homem. E ele veio, ele não se eximiu de não sofrer o que ele sofreu. Então, quando ele começa a dizer aqui, foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, e não tinha nem parecer, nem formosura, e olhando nós para ele não vimos nenhuma beleza para que o desejássemos. Então era a aparência física do Senhor Jesus era dessa forma, dessa maneira. Ele era comum, um homem comum, como, por exemplo, Pedro, como João, como os demais apóstolos. Tanto é que para que ele fosse
reconhecido por aqueles que foram prendê-lo, Judas teve que dar um sinal. E o sinal era o beijo. E naquela época o beijo era como se fosse um amigo, você beijava o seu amigo quando chegava na casa dele, você saudava com um ósculo, com um beijo. E Judas fez isso. Na verdade, não era um sinal de amizade alguma, era um sinal até de uma traição ao Senhor Jesus. Então, para que o soldado soubesse quem era o Senhor Jesus, teve esse sinal da parte de Judas, foi aquilo que eles combinaram lá entre si para Judas entregar o Senhor Jesus. Porque ele era um homem comum, a aparência dele não era uma aparência, não tinha beleza nem formosura. Se nós fôssemos levar ao pé da letra aqui, podemos levar, o Senhor Jesus era feio. Ele não tinha beleza nem formosura. É o que diz a palavra de Deus. Como raiz de uma terra seca. Você pega a raiz de uma terra seca, você vai ver o que é uma raiz de uma terra seca. Uma terra que não tem seca, não tem água, não tem nada. É uma coisa que não dá prazer em ver. Uma coisa seca. E era assim a aparência do Senhor Jesus. Num outro aspecto, também, ele é considerado o mais indigno entre os homens. Olha que coisa extraordinária a profecia de Isaías sobre o Senhor Jesus. Ele era considerado, foi desprezado e o mais indigno entre os homens. O desprezo por si só já é uma coisa horrível. Quando você, eu, qualquer um de nós somos desprezados, o sentimento é horrível, não é? Para todos aqueles que nos ouvem. É horrível esse sentimento de desprezo. Imagina o Senhor Jesus que veio para os seus e os seus o rejeitaram, o desprezaram. Mas o Senhor Jesus ele não era envolvido, vamos dizer assim, emocionalmente com nada, porque ele sabia que isso ia acontecer. Há uma palavra que o Senhor Jesus ele diz assim, que ninguém precisava dizer a ele quem era o homem, porque ele sabia o que era o homem. O Senhor Jesus conhece o homem, ele sabe da natureza do homem. E por isso ele veio assim mesmo, porque ele quis mudar, ele quer mudar a natureza do homem, que tira a dureza do coração, o pecado que endurece o homem, que faz o homem, embrutece o homem, ele quer dar ao homem uma nova vida. Ele veio para isso, para transformar esse homem, as nossas vidas. Então, como mais desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos. Isso é uma coisa importante de dizer, meus irmãos, porque o Senhor Jesus não era um homem, vou usar uma expressão aqui, me perdoem se for um pouco forte, mas Jesus não era um homem à toa. Ele era trabalhador. Até os 30 anos de idade, ele trabalhou como carpinteiro. O serviço de carpinteiro na época do Senhor Jesus não era igual hoje. Tem máquina para tudo, tem programa de computador para tudo. Naquela época não. Era tudo manual. As ferramentas tinham que ser trabalhadas por eles. As madeiras que tinham que ser tiradas, era ele que tinha que tirar, ele que tinha que trazer. E aquilo era um serviço forçado, era um serviço pesado, braçal. Então, o Senhor Jesus não era uma pessoa que não tinha uma atividade. Ele tinha rotina. A rotina dele, muitas vezes a gente reclama das nossas rotinas, né? E o Senhor Jesus tinha a sua rotina de trabalho diariamente. Então era um homem experimentado nos trabalhos, como diz aqui o texto do profeta Isaías, mostrando que ele era uma pessoa assim, o Senhor Jesus era assim. E ele foi desprezado, indigno, e o trabalho que ele fez depois quando ele começou a exercer o seu ministério, o trabalho de levar a palavra, que era ele próprio, a palavra do Pai, o reino do Pai, para o homem, para salvar o homem. Ele se entregou, ele se deu totalmente para esse fim. E assim ele foi desprezado e indigno. Indigno, o nome já está até dizendo, não tinha dignidade alguma. E ele era rei. Ele era rei. Interessante que o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele é da linhagem de Davi. Ele era o sucessor do trono. Se Israel não tivesse, na época, sido dominado pelo Império Romano, o Senhor Jesus tinha direito ao trono de rei, porque ele era da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Ele era rei, mas eles não reconheceram assim. Por isso ele foi, como diz o profeta Isaías, ele foi desprezado, foi humilhado, foi indigno, mas foi aquele Amém. Que deu a sua vida para nos salvar.
É interessante observar que nesse capítulo 53 de Isaías começa a descrever, tudo aquilo que Jesus seria. Como foi colocado aqui, o que ele sofreu, como raiz de terra seca ele veio, sem aparência, sem formosura, os mais indignos, considerado como o mais indigno dentre os homens, ou seja, a dignidade dele para os homens, né, era aquilo que era aparente. Ninguém via quem estava ali, que era o próprio Filho de Deus. Mas depois de um certo ponto aqui, no capítulo 53, Isaías começa a falar daquilo que ele iria realizar dentro do plano de Deus. E o primeiro verso, eu vou pedir o pastor Kleber aqui que começa a colocar, que a gente vê isso, é no verso 4. No verso 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si todas as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pastor Kleber. Aqui nós vamos ver a descrição profética de como Jesus se apresentaria aqui na Terra. Ao contrário do que alguns pensavam, inclusive gostaria de fazer uma ressalva aqui, abrir um parêntese, a respeito da figura de Jesus. Porque a palavra de Deus diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando diz aqui examinar a Escritura, no passado, os religiosos, a única coisa que eles faziam é ler as Escrituras e examinar. Então, os escribas liam e reescreviam. Escreviam, então gravavam toda a palavra, né? Os saduceus, os fariseus, os essênios, haviam muitos religiosos, muitas religiões naquela época, muitas divisões. Nos dias de hoje, você pode colocar aqui, quem conhece mais letra, a Bíblia, do que um teólogo? Né? Os filósofos são as pessoas que mais leem e produzem texto, produzem resultado. Então, você vai verificar que, por falta de ler, por ler não significa que conhece. E aqui existe uma explicação do porquê. Examinar as Escrituras, porque nela está a vida eterna. Mas aqui tem um segredo, porque são elas que de mim testificam. Qual foi o problema de muitos? Porque rejeitaram o Filho. Porque a palavra, sem a revelação profética de Jesus, ela fica sem efeito. Isso é tão patente que quando Jesus veio aqui nessa profecia de Isaías, confundiu a todos, porque as pessoas esperavam um rei, esperavam um homem que viria para dar fim ao domínio romano, libertar o povo, né, e fazer como Davi fez no passado, ao pé da letra. Mas não é para isso que Jesus veio. Jesus veio para quê? Para levar sobre si o pecado da humanidade. Então, é para isso que Jesus veio. Ele veio para cumprir a vontade de Deus, que era substituir a minha vida e a sua na cruz do Calvário. E por isso que também está aqui no versículo 5, ele também foi ferido pelas nossas transgressões. Então, por que ele foi ferido? Por causa da minha transgressão, por causa do meu pecado, por causa das nossas iniquidades. O que é iniquidade? É o pecado repetido várias vezes. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então aqui está a revelação perfeita de Jesus para a igreja. Ele substituiu o meu sofrimento, ele substituiu o meu castigo e ele substituiu a minha morte. Então, quando ele faz isto, aí sim, e eu o aceito, ele está agora reinando sobre o meu coração na forma de Deus, na forma profética e na forma como especialmente Isaías descreve Jesus. Muito bem. Pastor Edilson.
O que nós poderíamos falar ainda sobre esses aspectos aqui, no sentido desse plano de redenção de Deus revelado ali, profetizado por Isaías em Jesus? Amém. Olha, me chamou muito a atenção que você veja a maneira como as pessoas tratam a figura do Senhor Jesus, completamente equivocados, né? E até mesmo os judeus não creram nele, mesmo com toda a profecia que estava na mão deles. E o pecado, ele traz uma tristeza, uma angústia, a incerteza, o sofrimento, a perda da comunhão com Deus. Tudo isso. Então, quando fala assim, ele seria aflito, ele sabia que ia morrer na cruz por nós. Ele sabia o plano, ele sabia o projeto. Ele sabia que ia ter que ser obediente. Ele seria o ferido de Deus, diz também o profeta, iria levar sobre si os nossos pecados. O que mais feriu o Senhor foram os nossos pecados lançados sobre ele. E oprimido, porque na sua crucificação ele estaria separado de Deus por um tempo, do Pai. A palavra fala até que o Pai virou o rosto, né, para não ver tamanho sofrimento dele ali, né? E quem que podia imaginar isso, né? As pessoas pensando mais que era um rei e tudo mais. Agora, nesse aspecto, o que foi mais interessante é que o Senhor ele foi mudo, né? É a ovelha, como cordeiro de Deus, mudo para o matadouro. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Ele não reclamou, ele não murmurou, né? Mas ele foi como um cordeiro. O cordeiro é aquele animalzinho bem obediente, né? Bem símbolo disso, né? Foi levado ao matadouro como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores e ele não abriu a sua boca. Isaías insiste nesse aspecto, porque o Senhor Jesus cumpriu toda a vontade do Pai, ele foi obediente em tudo, né? É o Cordeiro de Deus que foi levado e foi até a sua morte, a morte na cruz. E diz o texto também lá em Filipenses que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por que isso? Porque a morte de cruz era uma maldição. Maldito aquele que fosse crucificado. Ele foi crucificado junto com ladrões, com bandidos, com pessoas que tinham um histórico de assaltos, de coisas ruins, não é? Muito ruins. Todos conhecem o histórico e a maneira como o Senhor agiu até naquele momento na cruz, né? Porque até naquela hora ele estava ali pronto para salvar. Louvado seja o nome Amém. do Senhor. E uma vez alguém me perguntou, mas olha, será que Deus vai perdoar os pecados de uma pessoa tão pecadora, né? Como se a gente pudesse avaliar, né? E eu disse, olha, eu sei de uma coisa. Aquele ladrão que estava do lado dele não tinha feito nada de bom na sua vida, mas ele perdoou. Porque aquele ladrão, na última hora, clamou pelo Senhor. E a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a salvação é o mistério. Um mistério que envolve a justiça de Deus, a misericórdia, a graça do Senhor, né, que se manifesta em tudo isso, né? Quando ele estava lá com Pilatos, né? Pilatos diz a ele assim, não me falas de mim, não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Ou seja, ele estava mostrando que ele tinha todo o poder, toda a autoridade. Jesus respondeu para ele, nenhum poder terias contra mim se a de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele cumpriu o plano. Ele cumpriu a vontade do Pai. Ele atendeu ao projeto de salvação. E nós, pela misericórdia do Senhor, fomos alcançados nesse projeto. Por isso que há uma gratidão no nosso coração todos os dias. A igreja, ela glorifica o Senhor com gratidão,
porque ela sabe usar esse meio de graça, não é? A maneira de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo sangue que Ele derramou na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu creio que... Pastor Sim. Fábio, posso falar Claro. uma palavra final aqui da minha parte? Isso tudo que o pastor Edilson falou, eu estava lendo aqui o texto quando ele estava falando, Isaías 53:6 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, ou seja, nós não tínhamos o caminho é Jesus. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estávamos desgarrados. Então todo esse sofrimento, o pastor Edilson acabou de contar, pastor Kleber, nós aqui da mesa falamos, todo esse sofrimento que ele passou foi por um motivo, é para nos conduzir ao caminho que leva à presença de Deus Pai. Então isso é uma bênção muito grande. E uma outra coisa, esse é no verso 6 que eu acabei de falar. No verso 11, ele diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então quando o Senhor Jesus olha para alguém que um dia se converteu a Ele, se rendeu aos seus pés, reconhece o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, a palavra diz aqui, o trabalho da sua alma, o trabalho que Ele fez foi esse. Foi sofrer, foi morrer para nos dar essa salvação. Ele ficará satisfeito. Aí, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. E nós somos parte desses muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então o Senhor Jesus levou sobre ele as nossas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É isso, eu acho que o assunto foi bem colocado. Há muita coisa. Se nós formos observar cada um desses versículos, o capítulo 53 de Isaías são 12 versos, mas a profundidade de cada verso, né, e o fechamento aqui, conforme o pastor Ricardo colocou, é o trabalho da sua alma, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, né? Agradou o Senhor moê-lo, ou seja, fazendo enfermar, ou seja, tudo aquilo que ele sofreu foi com um motivo específico, né? Entregou a sua vida por nós, né? Foi obediente até a morte de cruz, né? Se aniquilou a si mesmo, mesmo sendo Deus, não se colocou como Deus, mas se fez como homem, seguiu ali aquela jornada de entrega para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Isaías deixa claro isso, né? O ministério dele como homem encerra, mas não como a vida de cada um de nós, né? Como a vida natural do homem, simplesmente uma morte, um esquecimento, uma saudade, não. Ele ressuscitou o terceiro dia. E a glória dele está ligada exatamente à nossa esperança, àquilo que nós cremos e que um dia nós vamos viver. Nós vamos viver a eternidade com ele. Amém. Nós encerramos aqui esse episódio, despedindo aqui do pastor Ricardo. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. A paz do Senhor. Pastor Paz Kleber. do Senhor a todos. E pastor Edilson, que está em Brasília. Sim, sempre uma alegria estar com os irmãos aí, né? Da próxima vez, quem sabe, estaremos juntos. Amém. Amém. E que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos, nossos amigos. Amém. Despeço de todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.